Agora, na parte de botânica, nós vamos falar sobre cada grupo vegetal. E hoje nós vamos falar sobre as briófitas e as pteridófitas. Quem são as briófitas? Elas são as menores plantas que existem no ambiente terrestre. As briófitas, elas são os musgos, as hepáticas, aquela planta bem pequenininha que você encontra naquele local úmido. Essas são características típicas dessas plantas. Todas são pequenas, todas são avasculares, elas não têm xilema nem floema. Elas difundem todas as substâncias de uma célula com a outra, a água passa por osmose, os sais minerais passam por difusão. As moléculas que uma célula produz depois da fotossíntese, como por exemplo o amido, vai sendo passado para outra célula que está bem ali próxima, mas que produziu menos amido. O ciclo reprodutivo é totalmente dependente da água e a fase dominante é o gametófito. Quando você olha essa figura, você vê, na verdade, a estrutura da planta. A planta inteira, ela tem um corpo que não tem raiz, caule, folha, flor e fruto. O corpo da planta se chama talo. O corpo daqui até aqui é formado do mesmo tipo de célula. Esse corpo, ele é todo haploide. Isso significa que aqui em cima dessa planta vai acontecer mitose para produzir ou a oosfera, que é o gameta feminino, ou o anterozoide, que é o gameta masculino. Como é que isso acontece? O gametófito, que é essa planta feminina, produz a oosfera e ela cresce bem na parte do topo dessa planta. Tudo isso está afogado dentro da água. E pela água, os anterozoides vão nadando até a oosfera, aonde vai acontecer a fecundação. Essa fecundação vai formar um zigoto, que é diploide. Esse zigoto vai se desenvolver sobre essa planta, formando uma estrutura que a gente chama de cripta. Dentro da cripta, os esporos serão formados. A cripta, ela é o esporófito, o ambiente, a região da planta que vai formar os esporos. O esporófito, a cripta, ela é diploide e os esporos são haploides. Significa que dentro da cripta vai acontecer meiose. A meiose dessa planta é uma meiose espórica, porque ela forma os esporos. A cripta resseca, porque essa água ela baixa, ela resseca com o tempo. Ela resseca e ela quebra. Quando ela quebra, ela libera no meio ambiente diversos esporos. Existem esporos que vão cair no chão e vão germinar como se fosse um gametófito masculino, que vai produzir os anterozoides. E existem esporos que vão germinar em gametófito feminino, que produz a oosfera, como esse daqui. Esse é o mesmo desse daqui, só que esse é o gametófito feminino após a fecundação da oosfera. A diferença para as pteridófitas é que as briófitas são pequenas, as pteridófitas são maiores. As briófitas não têm xilema e floema. As pteridófitas formam um novo grupo nas plantas, que inclui as angiospermas e as gimnospermas, que é o grupo que a gente chama de traqueófita, que são as plantas que apresentam xilema e floema, que são vasos condutores da seiva. O ciclo reprodutivo das pteridófitas tem o esporófito dominante, e a partir daqui as angiospermas e as gimnospermas também. Cada vez mais a planta vai ficando mais independente da água. Se você prestou atenção na primeira parte da explicação, as briófitas são totalmente dependentes da água e se encontram em locais úmidos. As pteridófitas, elas têm uma maior independência. Existe a possibilidade, por exemplo, do esporo voar pelo ar. Mas a parte gametofítica, como a gente vai ver agora, ela é dependente da água, sim. Isso daqui, ó, é aquela parte das samambaias
que a gente vê em cima do solo. Às vezes parece que elas são peludas, às vezes parece que elas são negras, às vezes elas são alaranjadas. E se você olhar bem de pertinho, você vai ver que tem vários pontos em que sai uma folha. Essa folha que contém diversos folíolos é onde você vai ver o esporófito. O esporófito é diploide, ele contém estruturas diploides que se chamam soro. Dentro do soro, os esporos são produzidos. O esporófito é diploide e o soro também é. O soro vai sofrer meiose e vai formar uma estrutura que a gente chama de esporos, que são haploides. Os esporos podem estar presentes na água, podem ser levados pelo vento e eles vão cair sobre o solo outra vez. Existem esporos que vão germinar no gametófito masculino. Existem esporos que vão germinar no gametófito feminino. Existem esporos que vão germinar em gametófito que tem regiões femininas e regiões masculinas. O anterozoide vai nadar em cima do gametófito até chegar no local onde tem a oosfera. Aqui vai acontecer a fecundação e a partir da fecundação vai se formar uma nova planta, que a gente chama de esporófito. Importante saber que essas plantas no passado, as briófitas e as pteridófitas, elas eram chamadas de vegetais inferiores. Hoje em dia nós chamamos essas plantas de criptógamas, porque elas não têm sementes. Na próxima aula eu vou falar sobre as angiospermas e as gimnospermas, que são as plantas que têm as sementes. Até lá!